Com o Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Oi, Miro, como você tá? Eu tô bem, Thalita. Você também tá legalzinha, né? Tô vendo que você tá super bem. Tô, melhorei da sinusite, hoje eu já tô melhor, 100%. E, bom, vamos falar sobre 7 e 8 de setembro, então. Você sabe, havia muita expectativa em relação a esses dois discursos, né, de Fux, pronunciamentos, né, de Fux e de Arthur Lira. Mas Arthur Lira veio com aquela mesma ladainha de pacificação, né? Ele fala sobre dar um basta a esses ataques às instituições, mas ele não cita pedido de impeachment. A gente esperava que ele pudesse vir a citar essa articulação em relação a pedido de impeachment, mas ele não fala isso. Eu achei que ele botou panos quentes, viu? Quero saber a sua opinião. E o Fux estava bem assim, raivoso, estava nervoso ali no pronunciamento, e ele cita daí crimes de responsabilidade que devem ser analisados pelo Congresso Nacional, ou seja, ele joga a bola de volta ali para o Arthur Lira também, né? Isso é bem interessante. Vamos ver o que Arthur Lira vai falar depois desse pronunciamento agora de Fux. Mas eu achei que foi pouco, achei que foi mais nota de repúdio e nada concreto. Como que você viu? Você tá no clima de 7 de setembro, tem que chutar o balde logo. Não, Queria eu mais, acho. queria algo concreto, poxa. Assim, Pois é, a gente até também, né? ouviu esses partidos de direita falando em discutir impeachment agora, né? Mas é isso, Arthur Lira não cita, e não cita o nome do Bolsonaro, também achei bastante curioso, né? Não cita Bolsonaro, nem ele, nem Fux. Não, mas eu acho que você está certíssimo. Vai gerando esse Bolsonaro, ele está destruindo o país, né? Nós vamos ter que, eu estou brincando que a gente não vai ter que reconstruir o país, vai ser um plano de ressurreição nacional. Esse sujeito está destruindo o país, né? Porque no meio dessa loucura toda tem um método, né? E esse é um método do negacionismo que mata 580 mil brasileiros. Esse é o método do negacionismo, né, da incompetência na área econômica, que não é incompetência, é defesa de interesses mesquinhos na área econômica, que está paralisando a economia, desemprego, inflação impressionante. Bolsonaro não fala nada sobre os R$ 7 da gasolina, sobre os R$ 100 do gás, ou seja, ele só desvia o foco. Ao invés de se incomodar com o que está matando o brasileiro, de fome, de doença, de desemprego, de desespero, né, ele só desvia o foco. Então, essa angústia, quer dizer, esse sujeito precisava ser tirado, varrido, esse sujeito tinha que ir para a cadeia. Né? Então, dá realmente. Parece que a gente vai perdendo, né? Parece que a nação vai morrendo, cada dia mais um pouco. Né? Agora, eu acho que a gente tem que aumentar a pressão, e aumentar a pressão sobre o Arthur Lira. O Arthur Lira é um político fisiológico que está na presidência da Câmara, aquela história do Centrão que não se vende, se aluga, está fazendo os negócios dele, tá mexendo com emenda, mexendo com cargo, mexendo com interesses. Né? Ele é cúmplice do genocídio, ele é cúmplice desse sujeito que não respeita a Constituição, ele é cúmplice. Agora, me chamou a atenção que mesmo sem citar o nome do Bolsonaro, pela primeira vez ele deu uma aumentada no tom, ao falar em discórdia. Né? Ele está sendo pressionado pelo próprio Centrão, e pelo Centrão do Nordeste, inclusive. O Centrão do Nordeste está querendo abandonar o Bolsonaro. O Bolsonaro é um desastre no Nordeste. Né? Então, o Centrão do Nordeste, de onde vem o Lira, família riquíssima, Alagoas, tal, de usineiros, tal, o Centrão do Nordeste está querendo tirar o time. Está pressionando o Lira. Né? Você vê outro partido importantíssimo do Centrão, o PL, que é o do vice-presidente, inclusive, da Câmara, né, do menino lá do Amazonas, né, do Marcelo. Né? O Marcelo tem dado declarações duras contra o Bolsonaro. Né, Se dependesse do Marcelo, esse impeachment andava, na verdade, já andava, né? pois é. Então o Arthur Lira está se sentindo pressionado, então ele fica numa situação seguinte: pô, eu preciso mamar nas tetas do Estado, eu tenho que aproveitar o máximo, sugar ao máximo. Agora, por outro lado, eu estou sendo pressionado. Ele vai ter um tempo dele, Quando sentir que a coisa degringolou de vez, ele tira o time fora e aí, rapidamente, o processo de impeachment é instalado. O processo de impeachment não precisa muito tempo. Né? O processo de impeachment não precisa muito tempo. Você teve aprovação de 300 e poucos na Câmara. Né?
para abrir, para autorizar o Senado a abrir, o Senado abre, é coisa de mês, de dias para o Senado pedir o afastamento, se concordar com o processo de impeachment, e é coisa de meses para dar o impeachment. Então, ele está sentindo o bafo da Arapiraca, a Arapiraca, inclusive, fica lá em Alagoas, ele está sentindo o bafo da Arapiraca, né? Eu acho que ele deu uma aumentadinha no tom. Lógico que para a gente é uma tristeza, é um cúmplice, mas deu uma aumentadinha. O Fux eu achei que deu... O Fux é outro, que adora conciliar, adora posar né, adora mexer aqueles cabelos dele, será que tem cabelo, e adora apaziguar, passar a mão, né? Mas ontem ele foi, ontem não, hoje, né? Essa fala de hoje agora, às 2h, 2 e pouco, ele foi explícito. Crime de responsabilidade. Cabe ao Congresso Nacional, cabe à Câmara, cabe ao Arthur Lira, primeiramente. Depois à Câmara, depois ao Senado, estará processo de impeachment. Né? Porque ao você caracterizar como crime de responsabilidade, aí pronto, você carimbou na testa do Bolsonaro, que é crime de responsabilidade. E o que ele fez ontem, seja na Paulista à tarde, seja em Brasília de manhã, foi explicitamente crime de responsabilidade. Explicitamente. Todos os juristas estão falando isso. Eu vi ontem um depoimento do ex-presidente do Supremo, César Brito, né, o poeta lá de Sergipe, né? O César Brito foi explícito, crime de responsabilidade. Né? Então, o discurso foi... o Bolsonaro ele se entusiasmou com aquele gado. Eu não gosto de gado porque eu gosto de vaquinha e boizinho. Com aquela milícia, ele se entusiasmou com aquela milícia lá, né? E ele não tem trava na língua, ele só tem obstrução intestinal, trava na língua ainda não teve. Aí ele fala. E aí falou, ele novamente ameaçou governadores e prefeitos. Ele, dessa vez, ele ameaçou, ele não só atacou, ele ameaçou o Supremo falando em enquadrar ministros ou enquadrar o Supremo. Ou seja, esse bicho é um criminoso. Então, eu acho, mesmo concordando contigo, e assina embaixo, dá bronca desse sujeito aí do Arthur Lira, né? Mesmo concordando contigo, mas eu acho que o Arthur Lira deu uma subidinha de tom, o que vai animar, inclusive, a turma do Centrão. Né? Todo mundo está saindo do Bolsonaro. O ato de ontem para o Bolsonaro foi, como disse, eu acho que foi o Randolph que usou uma... Não foi o Randolph, não, foi o Molon. Molon disse, foi o espasmo de um governo agonizante. É o espasmo. Ontem foi o espasmo. Né? É aquele agito antes de morrer. Né? O Bolsonaro, ele cavou a sepultura ontem, ele aumentou o isolamento. Né? Então eu acho que vai subindo o tom o Arthur Lira desse jeito, como cúmplice, o Fux. Vamos ver o que vai dar. Tá ficando interessantezinho. Ô Miro, e essa característica do movimento de ontem foi muito por conta do discurso de Bolsonaro, né? Você acredita que foi um tiro no pé, inclusive, porque ele esperava essa imagem para engrandecer seu apoio, para, inclusive, mostrar que tinha força. Mas após esse discurso, todo mundo se voltou contra ele, né? Então, o que era para ser um dia de suspeita, de golpe, de mudança institucional, na verdade é isso que você colocou, foi o começo talvez do fim, que pode levar de fato, por conta dessas articulações, ao impeachment. É isso, acabou sendo um tiro no pé dele. Eu acredito que sim. Ele apostava em atos maiores. Se você pega a rede bolsonarista... Flopou, né? A palavra hoje é flopou, não deu certo. Exato, As redes sociais são muito sacanas, né? Eu me divirto, às vezes, com o senso de humor das redes sociais. Não da campanha bolsonarista de ódio e violência, mas as redes sociais são engraçadíssimas. Então, flopou é o termo que... Né? Foi um fiasco, né? Para o que ele tinha planejado. Né? Outra que o que mais bombou nas redes sociais foi bolsocorno. É de matar. A turma é muito ruim, a turma ruim da peste. E aquela piroca inflamável da Avenida Paulista. Então, essa turma é louca. Essa turma é louca, é tudo insano. Deve ter algum problema sério. Aquela piroca, cada bolsonarista devia ter o direito de levar uma para casa. Que maldade, meu Deus. Né? Mas pegou nas redes. Nas redes sociais antes de ontem, né? Antes do ato,
eles estavam achando que os atos iam ser monstruosos. Eles estavam trabalhando com a ideia de que em São Paulo ia ter 1 milhão e meio de pessoas na Paulista. Eles estavam trabalhando com a ideia de que em Brasília ia ter 500 mil a 1 milhão. Era o que estavam nas redes sociais bolsonaristas. Essa esgotosfera digital bolsonarista era o que estava. De repente, não foi bem isso, né? Brasília, vai lá, alguns falam 30 mil, outros falam 70 mil. São Paulo, né? Alguns falam 100 mil, outros falam 125 mil, se eu não me engano a PM de São Paulo deu como 125 mil, ficou muito aquém, muito abaixo do que eles esperavam. Isso eu acho que isso talvez tenha feito o Bolsonaro, porque qual era a razão desses atos do dia 7? Né? Preparados com muita grana, por várias entidades. O Dudu Bananinha hoje diz, não, nós não tivemos dinheiro, não tivemos entidades, e termina com a palavra de ordem, não seremos presos. Esses caras estão preocupados com cadeia, essa é a palavra de ordem, olha a palavra de ordem do Dudu Bananinha, não seremos presos, do filhote 03, se eu não me engano, do Dudu Bananinha, já perdi a conta desses filhotes dele. Eu nunca sei os números também. Mas é isso. O Flávio Rachadinho é o 01, o Carluxo Pitbull é o 02, o Dudu Bananinha é o 03, e o Renanzinho, esse menino que já está com uma carreira brilhante pela frente, é o 04. Né? O Dudu Bananinha, ele fala isso, ele termina com esse slogan, não seremos presos, que é um medo, um grande medo. Então eles estavam apostando muito nisso, né? Os atos ficaram aquém. E isso, então, leva o Bolsonaro a radicalizar ainda mais o discurso, porque o objetivo dos atos era dar ração para o gado. Volto a dizer, não gosto da expressão gado, era alimentar a milícia. Esse era o objetivo, era manter o time unido, porque o time estava meio enfraquecido. Elevar a moral da tropa, né? Ouvi falar também. Exatamente, era manter o time unido, elevar a moral da tropa. Nesse sentido, os atos